Salve, salve família! Salve, salve família, satisfação imensa, é um prazer inenarrável. Eu tô com sono. Eu queria deixar vocês cientes que o episódio de hoje vai ser um episódio dorminhoco. Vamos lá, antes da gente começar a apresentar o nosso ilustríssimo convidado, que assim, foi quase uma imposição pra ele estar aqui, né? Foi mesmo. Foi, véio, foi questão de honra, esse filho da puta, ele vem pra cá, ele vem, ele é doido. Antes da gente apresentar pra vocês, meus amigos, nosso convidado de hoje, vamos lá aos nossos patrocinadores que pagam as nossas contas, inclusive a conta de energia tá por aí, né? Tá por aí. Se quiser pagar ela, vai lá. É isso aí, pessoal. Esse episódio, esse podcast só é possível graças aos nossos patrocinadores que estão com a gente desde o começo. E um deles é a Rige Pijamas Cirúrgicos. O melhor pijama com o melhor atendimento e a melhor qualidade pra você. É só clicar no link das meninas que tá lá no nosso Instagram e ir direto pra página delas. Aqui, ó. Outro que tá com a gente aqui ó. Calça da qualidade, calça Rige. Outro que tá com a gente desde o começo é a pizzaria. O Caio já olhou assim, que porra é essa? Você viu? Deixa ele. Ele não tá mostrando a unha. O cara acostumado com outro tipo de mexer, né? Deixa. Não tá mostrando a unha encravada, doutor. Essa aí eu já fiz a cantoplastia. E outro que tá com a gente desde o começo é a pizzaria Dom Virgílio, mais especificamente o aplicativo da Dom Delivery, que está disponível na lojinha do seu celular. É só baixar, clicar e fazer o pedido, que antes de eu terminar de fazer o merchan, a sua pizza chega e você assiste o episódio com a gente. É entre 15 e 18 minutos, a melhor pizza da cidade pra você. E também a Prev Medicina Diagnósticos, a melhor qualidade de imagem, a melhor qualidade de atendimento pra você. Vai lá, faça o seu atendimento, realize o seu exame para ter o melhor diagnóstico pra você e pra sua família. É isso aí, meus filhos. Pra quem não tá entendendo nada, este é o Thales Espina. Ele só tirou a barba. A barba. Véi, você fica muito Agora que eu entendi tudo. Você entendeu? O cara já não é. Meu Deus, O para cara que não das é. meninas de 20 anos, pelo amor de Deus, não mudem a sua fisionomia assim abruptamente. Avisa, pelo Isso menos. causa Vai tirando. choque. Olha a cara desse menino, Meu velho. Deus, esse é o meu interno, não é? Puta que pariu. Quando eu cheguei, eu só vi bochecha. Caralho, velho. Mas assim, você ainda é amado. Você ainda é amado. Apesar Satisfação imensa, é uma música tá aqui com É você minha, mais prof. uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu não vou nem perguntar. Eu Não, vou vamos falar, tá? providenciar a apresentação. E hoje nosso convidado ilustríssimo, que eu tenho vontade de mandar tomar lá no meio daquele buraco, porque, velho, a gente já convidou umas 50 vezes. Deixa eu ver. Mas eu Já vi, não, gente. já vim o cara. O cara tá aqui. dando desculpa mais do que interno. que interno. Em estágio da GO. Não, mas o dia que ele falou pra mim, eu vou te passar a minha agenda, eu falei, não, é sério agora. Agora é sério. Certo, vai. Nosso ilustríssimo doutor Vai. Cairo, rei da cesárea. Não. Você não acaba com o meu marketing, não, Bruno. Satisfação imensa, meu querido. Valeu demais você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. É um prazer inenarrável. Como diz o Fábio, quase sexual. Quase sexual. Ter você aqui. Muito obrigado. E eu agradeço a presença, agradeço a persistência. Eu não tava enrolando vocês, gente. A persistência, rapaz, porque foi persistente. Eu vou agradecer esse menino. Eu vai não atrás. poderia deixar de vir aqui, mas agradeço, é uma honra pra mim estar aqui com vocês. Valeu demais, muito bom. Eu tava escalado pra ir pro rodízio de pediatria, eu falei, não vou pra GO, que é pra ver se eu consigo levar Sua participação foi fundamental. Com certeza. Eu acho que ele quis correr de mim domingo, o plantão não foi nada fácil. As plantões são pesadas, assim? Olha, a maioria sim. É mesmo. A maioria é bem O pesada. que é um plantão pesado da GO? Ah, meu Deus! É isso que eu queria saber. Ou é o número de partos ou são gravidades? Então, às vezes, assim, na maioria das vezes é número de partos. É a quantidade de procedimentos, a quantidade de partos. Pra vocês terem uma noção, existem plantões de 12 horas em que nascem 22 crianças. 12 horas, 22. Imagina. Dá quase 2 crianças por 22, hora, meu 23 amigo. crianças. Duas crianças por hora? O parto nós faz lá em meia hora, acabou. Ah, meu bro! Não, mas aí você vai me dizer se o parto não é bem assim, ó. Tá achando que criança não é, né? Vem, neném, neném. Tu tava aqui reparando o menino. Aí ele vai lá. Aí tu pega o menino aqui, tu dá pro pediatra, acabou. Aí tu sai correndo e touchdown. Suspende que o sono dele passou. Eu tomei energético, eu já dei um gás. Hoje mesmo o interno perguntou pra mim assim, eu achava que obstetra não fazia intubação, que obstetra só fazia parto, que vocês chamavam de do SAMU, mandava pra cá. Gente, não é assim não, no plantão passado teve que intubar a gente intuba também. Independente da gravidade. Rapaz. Com Conta laringo mais. ou com... Achava que a gente não usava esteto. Mas vocês entubam com laringo Ou com espéculo.
Às vezes eu fico com medo de perguntar, mas já que aqui é um canal de entretenimento, melhor perguntar, A né? gente entuba também, gente, pelo amor Às de vezes Deus. aparecem as imagens lá. Paciente com Guedel, tá lá o laringo. Sei lá, de repente. Mas é pancada. 22 moleque. 22. Mas o pior não é porque não é 22. Se fosse 22 cesáreas, às vezes era até mais rápido. Mas não. O parto normal demanda mais tempo da gente. Então, a noite inteira com o paciente em trabalho de parto, às vezes durante a noite nasce essa quantidade de bebês. Isso que deixa o plantão mais Doutor, mas profundo. antes da gente começar a entrar na obstetrícia a fundo, Ah. fala um pouquinho da sua formação pra gente contextualizar aí. Tá bom. Aí tudo vai... acaba como que eu vim parar aqui, né, na verdade. Exatamente. Na verdade, eu sou do Piauí, cidade de Floriano, Piauí. Eu fiz ensino médio em escola pública. E aí eu fiz o Enem e fiz ProUni, na época, né, em 2010. Quando eu fiz, eu tinha alguns familiares que moravam aqui no Tocantins e acabei fazendo o ProUni. Minha pontuação deu para vir para Palmas, para o Itepac Porto. Formei no Itepac Porto, fiz o internato interinstitucional. Na época, o internato que vocês fazem hoje era todo mundo junto. Era Gurupi, Palmas, Porto. Confuso. Eram todo mundo junto e tinha uma escala só. A gente acabava que juntava e não tinha escalas separadas. Então eu fiz os 4 anos da formação acadêmica lá em Porto. Quando foi pro internato eu vim pra cá. E aí eu tive muito contato com a UFT, com os meninos da UFT. E quando eu terminei a residência, assim, no meu primeiro... o meu contato com a GO, né, minha paixão pela GO começou quando eu fazia o 7º período, na verdade, né? Tive aula com a doutora Lorena, doutor Fábio, doutora Daiane. E o Fábio... A Lorena lá de A Lorena Porto. Tessa, lá de Porto Ela é Nacional. fera, velho. Muito boa, eu gosto muito da Lorena. Nossa, E tipo assim, o Fábio, pelo fato de eu estudar com a Manu, ele foi uma pessoa que esteve muito próxima da gente. Aí eu vinha no carro, a gente dividia carro, eu, Manu, Tu é da turma da Manu? formei com a Manu. É mesmo, A velho? gente não só formava, como a gente ia de Palmas pra Porto todos os dias no carro. Eu, Rapaz. Manu, Areta. do Qual que era o Ricardo. carro? É só a cara que é de novo, né? Qual que era o carro? Qual que era o carro que a Manu tinha lá, que ela vendeu? Nossa, Lembra velho. lá do episódio dela? Do A Manu já Fábio? teve um Sherry, aquele... É, o que- Sherry! Então, o carro da Manu fazia 18 km por litro. Era uma bis, era quase uma bis. Mas quando ele pegava na estrada, não tinha que segurar. Oi, assim, disse não que ela tinha um pé pesado do cão. Um dia o Bernardo, filho da Manu, teve febre e a gente chegou em 25 minutos em Palmas. Mas a Manu era assim. No Sherry, velho. No chão. Ele voou. Então, eles tinham uma Pajero e vínhamos 7 no carro. Ah, E quando a gente tinha que vir em outro carro, nós éramos 7, a gente não abandonava o colega. Uma vez a Areta veio, eu vim aqui com o jaleco em cima. O tu é guarda... da turma da Areta? Eu, a Areta, Manu. Que combo é esse, velho? Inclusive, Era formação de quadrilha. formação de quadrilha. Caralho, a Areta teve aqui esses dias também. Então a gente Cara, era... tu é velho então, meu filho? Eu era o novinho do carro. Não que as meninas sejam velhas, não é isso. Manu, o Bruno acabou de falar que você é velho. Agora você vai é ter que velho. dar- Tá registrado. não, Isso não, não vai não. ser cortado. É porque Vai isso já ter tem que- um certo tempo. vai ter que dar satisfação. Eu quis falar assim, que Manu, você é Areta. velho, porque você é da minha idade, entendeu? Que eu também sou velho, entendeu? Ah, foda-se. Né? Então a gente vinha junto. Uma época eu morava em Palmas, depois acabei morando em Porto 1 ano e meio. Mas a gente sempre viajava, Palmas, Porto. Que foi aí onde a gente criou o nosso grande laço, né? Então eu convivia muito com a Débora, que é filha do Dr. Sebastião, que também é ginecologista. Então eu sempre tive essa convivência maior com a ginecologia e com a obstetrícia. No 7º período eu sabia que eu queria ser ginecologista. Não, peraí, antes de continuar, só conta a história do jaleco no carro. Tá, Ah, é. a gente vinha em 7. Na Pajero da Manu dava pra vir em 7. Só que a nossa amiga Tatiana, ela tinha um Voyage. Então quando a gente tinha que vir no Voyage, éramos 5 pessoas. Um vinha de ônibus e outro inventou de vir no carro. Aí lá na barreira policial, indo pra Porto, o guarda parou, eu vinha de 4 assim no carro atrás. E o jaleco em cima. O guarda parou, pediu a carteira da Manu, a Manu entregou a carteira pro cara. Dura assim, não olhava nem pra cara dele. Ele disse, não, tá tudo certo. Agora, quando vocês voltarem, esse cara que tá embaixo do jaleco, ele manda ele vir de ônibus. E quem é o cara? Era tu. Você se escondeu embaixo do jaleco, velho. Foi, no dia não deu tempo de pegar o ônibus. Tínhamos que 26 pessoas no carro. E foi assim. Muito bom, velho. Eita, Na volta, vocês colocam esse cara no ônibus e mandam voltar. Vocês vêm de 5 pessoas. caramba, era esse rolê, E a gente velho. viajava todos os dias, então a gente criou um laço assim bem forte. Quando acabou o internato, eu voltei pro Piauí.
Trabalhei 6 meses do Piauí, mas não aguentei. aguentou. Não aguentei. Voltei. Eu não Por quê? conseguia mais. Assim, Mas a tu minha voltou vida pra em casa dos Palmas. teus pais. Não, meus pais continuam morando lá. Eu tenho um irmão que mora aqui. Não, mas lá no Piauí tu voltou pra casa dos Voltei pais. Pra casa dos meus pais. Será que não é por isso, velho? Porque eu voltei também, na época, eu vou extravasar difícil. Não, aqui. também não é isso não. Eu fui pra ficar 1 ano. Porque lá pagava melhor, assim, pagava bem melhor. Então eu queria juntar uma grana, ajudar minha Sim. mãe, fazer algumas coisas. Ajudar mesmo minha família. E eu tinha que ficar esse tempo lá. Na verdade, eu tive que passar esse tempo lá. Só que meu plano era voltar em 1 ano. Só que eu não aguentei. O Luiz também tinha ficado aqui, né? Eu já tinha... Eu e o Luiz, a gente já tinha 2010 até 2016. Eu conheci o Luiz em 2015. A gente tinha 2 anos e meio juntos. Não tinha Vocês plano. estão juntos desde 2015? Sim, nós temos Aham. 7 anos. Caraca, Agora, Nossa, 28 velho. de abril, 7 anos. E 1 ano de casados. Coisa boa. É. Coisa boa. E aí, eu voltei em 6 meses, né? Quando eu voltei, eu falei assim, olha, eu não posso entrar na residência agora. Eu tenho que continuar resolvendo algumas coisas. Tem que ganhar dinheiro. O cash, Porque sim. era tudo eu, sozinho, assim. Não tinha como parar e dizer assim, não, eu vou continuar aqui, vou ter ajuda da minha família. Não tinha como fazer isso. Recebi muita ajuda durante a minha formação, mesmo porque eu vinha e estudava no Itepac Porto porque eu era bolsista, 100%. E aí, a Manu... Chegou o dia da prova de residência, o Fábio ligou pra mim. Falou assim, meu filho, faz a prova. A Manu vai fazer a prova. Faça a prova você, a Manu, a Débora vai fazer também. Aí eu falei assim, não dou conta de fazer. Aí ele falou, vamos, vocês vão entrar na turma juntos. Vão formar juntos. Aí eu falei assim, Paps, que a gente chama ele de Paps, né? Não vou conseguir. Não dá pra mim, eu não tenho como me... Mas a questão é financeira, você queria juntar a grana. Foi financeira, Aham. que eu queria demais entrar Entrar na logo, residência. aham. Então eu estudei mais 1 ano e a Manu entrou. Aí falou assim, Caio, vai ter uma prova, porque não completaram as vagas. Nesse tempo, a UFT tava assim, a concorrência tava baixa. Aí não completaram as vagas, as pessoas não assumiram. Aí o Fábio falou, Caio, faz a prova de segunda chamada. E Aí eu tu falei, não fez. Aí eu peguei, disse, não vou, mas eu vou fazer uma coisa. Eu tava trabalhando no interior daqui, eu disse, eu vou pra Palmas, pra voltar a ter contato com a vida acadêmica. Então eu vou pra dentro da HGP, vou ter contato com a vida acadêmica de novo, com internos, com tudo, e vou voltar a estudar. Beleza. Eu voltei, vim trabalhar na HGP aqui, foi quando eu entrei na HGP, que foi assim, uma escola pra mim, de novo, que eu vi o HGP de outra forma, né? E muito antes eu vi diferente. como interno, depois eu fui ver, a gente até dava plantão no mesmo Sim, dia, sim, quarta-feira. sim. E aí, no final do ano eu prestei prova pra UFT. Então, assim, quando eu entrei como R1 da Manu e da Débora. Que foi espetacular. Lá a gente tem 4 residentes, R2 e 4 R1s. Então a gente sempre tem um que é do outro. O R1 sempre é de alguém. Aham. E eu e a Manu, mais uma vez, passamos 1 ano inteiro juntos. De novo. Então foi uma nova escola pra mim. Só que nossa relação foi bem diferente. O medo que os dois tinham era de a gente ter uma relação de amizade e um não conseguir repreender o outro. Meu Deus do céu, com 2 meses eu já tinha medo da Manu. Caraca, bicho. Que bom, porque ela veio aqui com 15 minutos de entrevista do Fábio, eu já tava com medo dela. Imagina, coisa boa. Aí virou aquela outra coisa. Eu vi a minha amiga de sala, que a gente compartilhava tudo, todas as mesmas coisas. Ela agora era minha R2 e eu era R1. Então, assim, a nossa relação mudou muito. E meu respeito por ela aumentou também. Mas fortaleceu. Bastante. Ela dava umas catracadas, não sei? Nossa, mãe de Tempo Deus. inteiro. Ela me dava catracada, mas ela fazia uma coisa que é uma característica dela. Ela não deixava que eu sofresse as consequências por outras pessoas. Por exemplo, eu errava uma coisa. Eu fazia alguma coisa errada, eu deixava de fazer. Ela brigava comigo. Mas enchia o saco. Enchia meu saco, Mas mas ela ninguém não mais deixava fazia. que o chefe visse que eu tinha errado. Ah, saquei. Ela corrigia, me ensinava, só que Mas se eu errasse de zona. novo, ela deixava. Mãezona. Não, também acho que Mas Uma não era vez a de- gente resolve, segunda vez eu sei que se for. Mas de novo, não. é repreensão por amor. É repreensão por amor. Caraca. Mas foi velho. basicamente isso. Aí entrei na GO e só comprovei o que eu queria. Meu primeiro rodízio de internato foi no Dona Regina, na GO. Eu passei todos os outros rodízios querendo acabar a formação pra voltar pra lá pra fazer residência. E fiz pra São Paulo, Brasília e aqui. Passei nas 3, mas eu sempre quis fazer aqui. Sempre quis ficar aqui. Você é do Team Gineco ou Team... Bom, certeza que é obstetrícia, né? A gente Eu amo. pergunta só pra galera Só saber, pra né? entender, né, que existe o G e o O. Existe gente do Team G? Porque, porra, parece que eu só vejo gente do Team O, ou é o Não é. contrário? E aí, Não, é essa porque a você minha tem pergunta. contato com muita gente da obstetrícia. Ah, então é A isso. sua experiência recente é com obstetrícia, É. então você acabou tendo muito contato com essas pessoas. Mas a gente tem, tipo assim, 70% das pessoas querem seguir a carreira de gineco. De gineco. Gineco e Porque não a obstetrícia demanda
tempo e Estado de Paciência. espírito. vira, como é que a gente chama? Estilo de vida, deixa de ser só trabalho, sabe? Não tem como você fazer obstetrícia e não viver disso e falar disso o dia inteiro. Porque é o teu estilo de vida hoje, né, cara? Você é do time do parto humanizado. Eu E curto. parto humanizado é bonito, mas É bom. é trabalhoso, É trabalhoso. pra cacete. Explica pra galera como que é esse trem de assim, parto humanizado. Porque Assist- parto humanizado pra mim era só tipo, bate nas costas, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pô, mas na cesárea também Vai dá. lá, mãezinha. Uma vez falaram de trem de parto humanizado, me mostraram uma imagem. Aí a mulher tava parindo na banheira e o cara tava junto da banheira. Eu falei, velho, não vou ser humanizado aí não. Você pode ter certeza que se tivesse ido, você ia ter o primeiro que ia entrar na banheira. É mesmo? É assim? tenho A vibe certeza, você é good. parceiro. Mas, velho, é muito hilário o negócio. Como que é? Não, assim, ó. Quando eu fiz internato, a coisa era até diferente, porque eu fiz internato em 2014. Então a visão que eu tinha em relação à assistência ao parto era outra. Porque era uma coisa mais mecânica, era cheio de protocolos. A paciente tinha que ir para uma maca, sair da maca dela, entrar no centro cirúrgico, ficar em posição ginecológica. Então era uma coisa bem mecanizada. Aí o tempo passou e teve essa revolução em relação à assistência ao parto, em deixar a mulher mais independente, intervir menos, deixar com que o processo fosse mais natural, do jeito que é. Então, o parto, na verdade, esse termo, até conversei com minha companheira de trabalho, Poliana, que trabalha com a gente, é nossa sócia na clínica, sobre essa questão de o termo parto humanizado, porque parto humanizado parece um artigo de venda, né? Eu vendo parto humanizado. É verdade. E não é isso, assim, o que a gente prega hoje, a gente está até mudando e usando menos essa palavra, é usar assistência adequada ao parto. É deixar com que as coisas, dentro do limite de segurança, dentro da segurança, aconteça no tempo delas. Então, a paciente, a gente toca menos a paciente, intervém menos a paciente, deixa ela mais à vontade, deixa ela mais livre para fazer algumas escolhas. Mas o parto humanizado em si não começa no dia que a paciente entra em trabalho de parto. A humanização, assim, é você envolver a família, envolver o companheiro, a companheira, a paciente nas decisões sobre a gravidez e sobre o parto. Então, é você dispensar, dar conhecimento ao paciente, deixar que o paciente entenda as coisas, que é isso que a gente vê, é um dos grandes desafios que alguns médicos enfrentam hoje, e nós todos, alguns não, nós todos, é do fato do paciente ter conhecimento. Porque é muito fácil quando a gente pode decidir tudo, absolutamente tudo, porque a gente segue o nosso protocolo, mas quando o paciente é questionador, ele tem o conhecimento com ele também, ele pode mudar o curso das coisas. O paciente pode tomar decisões que são diferentes da nossa e que não estão erradas. Que não estão erradas. E então, aí vai contra o nosso ego. Ego. Que é o problema do médico. Aham. O problema do médico grande é ego. A gente tem desconstruído, e eu acho que isso é importante a gente fazer durante a formação acadêmica, a gente como formador de opinião, formador de médicos também, mostrar que o paciente também tem direito de escolha. O paciente também tem direito de decidir sobre seu corpo, saber sobre seu corpo. Se a gente for pensar, tem muita gente que sai da consulta e a gente mede um tamanho faz uma altura de fundo de útero, ouve o batimento cardíaco, anota, prescreve remédio, pede algumas coisas e a gente às vezes esquece de explicar o que a gente está fazendo com o corpo dele, com o corpo dela, no caso eu que trabalho com mulher. E trabalhar com mulher é muito delicado, né? Eu falo sempre assim para os meninos em relação a essa questão do parto humanizado, como está sendo falado. Eu convivo com a paciente durante os 9, 10 meses, quase 10 meses de gestação. Ela tem um vínculo comigo. A paciente chega, por exemplo, no Dona Regina e quando ela chega dentro de um consultório no pronto-socorro, tem 3 internos, Nossa. um residente e um chefe. Chegando lá, o chefe, ela examina essa paciente, toca essa paciente, né? E depois o interno também examina. Você imagina que a pessoa passa a vida inteira, todos nós, a gente veste roupa íntima pra gente esconder, pra gente resguardar nossos órgãos sexuais. E um dia, com pessoas que você não conhece, a mulher fica em posição ginecológica, expõe a vagina e ela é tocada, entendeu? Invadida. O maior grau de intimidade que poderia ter, porque às vezes tem mulheres que nem o próprio companheiro conhecem tão intimamente. Que tem relação sexual, mas não conhecem essa mulher intimamente. Então, imagina o tanto que isso é delicado. O tanto que é delicado tratar de mulher, cuidar de mulher. E essa delicadeza que é pregada no parto humanizado. É só delicadeza, respeito ao corpo da pessoa, aos tempos dela,
a vontade dela, às vezes, ela não quer ser interferida, invadida naquele momento e pode esperar. Mas às vezes a gente não quer esperar, porque o serviço manda a gente produzir. A gente tem que produzir. Ela tem que entrar e tem que parir porque tem que entrar outra. Então a gente não obedece os tempos do corpo. Então o parto humanizado é isso. É a gente obedecer ao tempo do corpo, a naturalidade das coisas. Você acha que no SUS é difícil fazer parto humanizado? Muito difícil. Não tem Muito tempo. difícil. Porque as vertentes do parto, a assistência adequada ao parto, né? Até mesmo a cesariana, porque a gente tem a humanização da cirurgia, da cesariana, por exemplo. Você tornar um ambiente calmo, discreto, tranquilo, com menos pessoas, com menos interferência, né? A pessoa ter esse poder de escolha, ter conforto, ter a mínima qualidade sanitária. E às vezes o SUS a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem que produzir. O hospital tem que produzir, as coisas têm que acontecer. Não dá para uma pessoa ficar esperando lá fora, como eu falei para vocês, num plantão que nascem 22 bebês, muitas vezes a gente tem partos de 1, 2, 3, 4 minutos de diferença um para o outro. Então, essa paciente tem que parir logo, porque a que está ali fora está com dilatação total, tem que entrar para dentro da sala de parto e a outra tem que sair. E é difícil a gente oferecer conforto para uma pessoa dessa. Trazendo mais para nossa realidade, assim, você acha então, nesse conceito, que a quantidade de alunos, a quantidade de pessoas que tem ali seria uma espécie de violência obstétrica, não? Algumas pacientes não se sentem agredidas. Pra gente, como profissionais, essa experiência para os alunos é necessária. Por isso que a gente tem que ter delicadeza para estar lá dentro. Então, o que eu falo para os meninos? Vocês têm que estar aqui. Então, vocês têm que conseguir adquirir esse espaço. Então, é tratar a paciente com respeito, com seriedade, se dirigir, a forma de se dirigir ao paciente. Metade da medicina, na minha opinião, é relação médico-paciente. Você consegue matar metade de um diagnóstico ou mais. Relação médico-paciente. Então, assim, às vezes tem paciente que não quer. Ela já chega lá e existe o plano de parto, né? A pessoa vem treinada a vir para um hospital que sabe que é hospital escola, e lá tem assim, ó, não quero ser tocada por acadêmicos. Eu já vi isso num plano de parto. Mas cabe a nós, como preceptores, dizer assim, olha, aqui é um hospital escola, os meninos estão aqui como médicos em formação. Eu nem falo muito interno. Às vezes, quando eu vou apresentar um interno para paciente, eu falo assim, ó, aqui é fulano médico em formação. É o Thales, médico em formação. Para a pessoa ter outra visão sobre aquela pessoa. Aí cabe a ela assumir a postura de um médico em formação. Por isso que tem que estudar, por isso que tem que ter conhecimento teórico, saber o que está fazendo. Infelizmente, a gente não pode expressar tanta insegurança na frente do paciente. Por isso que a gente tem que perguntar quando tem dúvida, ter o mínimo de embasamento teórico para a gente dar um pouco de segurança a ela. Mesmo porque um parto, o momento que você vai ter um filho, é um momento, assim, muito especial e cheio de dúvidas para a família. Pode ter o conhecimento que for. Mas sem dúvida. Pode ser um médico. A gente sabe o tanto que é tenso esse momento. Dizer assim, meu Deus, vai fazer uma ultrassom morfológica. Não é difícil, Bruno? Demais. Você saber se seu bebê tá bem? Eu não dormi, velho. É difícil. Então, assim, a gente tem que assumir uma postura séria. Então, eu acho que você tá fazendo medicina, você entra no curso de medicina, você entra no internato, que é a sua chance. É a sua chance de mostrar para você e para as pessoas que você tem a segurança, que você tem a capacidade de cuidar de outra pessoa. Então essa postura diminui o impacto da quantidade de alunos que tem ali dentro. Entendeu? É necessário, infelizmente é necessário. Sempre tem uns lunáticos, né? Tem. Sempre tem algum. Esses vocês acabam excluindo um pouquinho assim, meio que, não, deixa que eu faço. Não tem como, né? Porque assim, ó, às vezes eu não culpo o aluno de não saber. Porque eu, por várias vezes, já não soube. Eu fui interno há alguns anos, eu fui estudante, eu vivo me formando. A gente nunca se forma, né, como médico. A gente todo tempo está se formando, todo mundo tem o que aprender. Mas, às vezes a gente ensina uma coisa para uma pessoa e você vê que ela recorre no erro, repete o erro. E você fala assim, você não faz isso porque você tem dificuldade. Mas por que você ainda tem dificuldade? É porque é realmente difícil e você é incapaz ou é por dedicação? É como os residentes. Vai dar ponto. Ah, eu quero dar ponto com a mão. Não vou dar ponto, vou dar nó, não vai dar com porta-agulha. Tira esse porta-agulha daí que nesse momento você não vai dar nó assim, é com a mão. Aí você vê que a pessoa nunca tem habilidade. Eu pergunto assim, você está treinando em casa? Você já teve a curiosidade de pegar um fio dental, pegar uma coisa e treinar um nó?
Não fiz. Mas eu falei isso pra você no primeiro mês de residência. A gente tá em maio. Por que você não faz isso? Sabe qual o grande problema disso? É que as pessoas vão ter você como uma pessoa insegura e vão te excluir das coisas. Não vão confiar. Exclui mesmo. Exclui. Mas por quê? Por falta de dedicação. Então a gente tem que ter o mínimo de dedicação, né? Porque aí a gente vai colher. Quando a gente tem segurança, o chefe dá mais coisas pra gente fazer. A gente só colhe. Só colhe. A gente se dedica e depois a gente só colhe. Meu Nossa, filho. meu. Tá Pegou? chegando a resposta aí? Peguei. Tá chegando aí a Em resposta? agosto tô chegando, doutor. Você que lute. Depois eu te passo o que você tem que estudar. Quando Fechou. Vai passar na GO primeiro que na Fechou. cirurgia, né? Exatamente. Aprende, O meu semestre que aprende vem... a dar ponto lá, viu? Sim, senhor. Só não pode dar ponto no ureter. Ok. Já anotei aqui no HD. Né? Eu não dou trabalho para cirurgiões. Aí, Doutor, obstetrícia, né? A gente pensa Você vai assim... ficar por último, tá? Deixa as damas primeiro. Ele deu uma respiradinha ela pra que perguntar. manda, Tadinho. se o departamento é dela. Você quer perguntar? próximo programa você vai dar ponto pra mão, tá? Se eu fosse você, eu já treinava. Doutora, obstetrícia, quando a gente pensa, a gente, né... É a vida, né? Uma vida que chega é sempre muito bom. Dar notícias ruins dentro da obstetrícia. Qual que foi, assim, uma das maiores dificuldades que você já passou? Porque, infelizmente, isso é sujeito, né? Tá. Uma das maiores dificuldades que a gente já passou foi de uma paciente... Porque assim, quando a gente dá uma notícia, às vezes, de um bebê que tem uma malformação, não é? Às vezes a gente dá uma notícia de um abortamento. Não é que isso seja comum. A depender da fase da gravidez, isso vai ter um impacto maior ou menor, né? Claro que tem mulheres que estão esperando ter bebê há bastante tempo, independente da fase da gestação que ela perca esse bebê, né? Esse filho. Para ela é muito impactante. Então é sempre muito impactante dizer para uma mãe que ela perdeu o bebê, independente da idade gestacional, né? Mas um fato que deixou a gente bem sentido foi uma paciente muito querida que a gente tinha no setor de alto risco do Dona Regina, e ela já estava assim com uma gravidez de 32 semanas, assim, já 7 meses ali de gravidez, 8 meses. E assim, uma pressão de difícil controle. Ela tinha uma hipertensão uma pré-eclâmpsia muito de difícil controle. A gente estava ali tentando segurar o bebê e programando o parto para 2 dias depois. E a gente chegou no outro dia, quando foi escutar, o bebê tinha ido a óbito. Nossa. Então, assim, foi bem sofrido, porque ela já tinha tido 2 perdas anteriores. Nossa. E foi uma coisa, assim, que a gente realmente achava que aquilo não iria acontecer. Não teve nada, não teve equívoco em conduta, mas foi difícil dizer pra ela, porque a gente via que aquilo era muito esperado. Ela já estava lá 3 semanas, cuidando pra gente tentar levar esse bebê até 34 semanas. A gente já tinha até antecipado, a gente ia fazer 2 dias depois, decidiu fazer corticoide, vamos salvar esse bebê. Amanhã a gente vai fazer o corticoide, depois e no outro dia tira. E quando a gente chegou no outro dia, o bebê tinha ido a óbito. Então foi difícil pra todo mundo, muito difícil. Já perdeu o bebê em canal de parto? Não, graças a Deus não tive essa experiência. Nossa, eu já tive, cara. Não perdi. tive. Eu tenho amigos que já perderam. Assim, já vi. Trágico. É trágico. Cara. É bem trágico. angustiante, é desesperador. A gente já teve situações que quase aconteceu, mas graças a Deus, assim, eu nunca me deparei com isso, não. Deve ser, muito foda. Mas dar notícias, assim, pra mães é difícil. Isso semanalmente acontece. Tu tava falando sobre cesárea. Tu quer perguntar, meu filho? A gente tá te excluindo, não, né? Pode seguir. É a falta, é a falta da barba. Depois você tira a barba, velho. Você não tá aí, não. Mas, ô Cairo, tu tava falando sobre cesárea humanizado. Acho que você chegou a citar isso mais ou menos. É direito da mulher escolher se ela quer cesárea? Porque muita gente fala assim, eu quero sentir essa dor, não, eu quero chegar lá e quero cesárea, maquiadinha, bonitinha, marcar o dia e tal. A gente sabe que é antifisiológico. Sim. Mas é a mulher que realmente carrega, ela pode escolher? Pode. Assim, a gente tem aquela diferença entre o serviço público e o privado, né? Sim. Então, só para dar um exemplo, bem resumido, o Dona Regina hoje é um hospital amigo da criança. Então, o Dona Regina hoje é um hospital que tem que conduzir o parto de forma adequada, de acordo com os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Uhum. Então, toda mulher que tem condições de ter o parto normal, ela vai ser conduzida para o parto normal e, se houver alguma indicação cirúrgica, vai ser cesariana. Essa escolha, ela é meio que velada. Porque se a paciente bater o pé,
né? Vou levar isso para o serviço social, direção, existem termos em que a paciente pode assinar assumindo a responsabilidade. No serviço privado, seja particular ou plano de saúde, existe também essa regra, que toda mulher pode ser submetida a uma cesariana, caso não tenha nenhuma intercorrência na gravidez, nenhuma alteração com o feto, a partir de 39 semanas por livre escolha. Então 39. Ela pode, a partir de 39 semanas por livre escolha, quando não tem nada, é uma gravidez de baixo risco, não tem nada, ela tem esse direito de escolher sim, o momento. E não é errado, não. Às vezes a pessoa tem traumas, eu tenho uma paciente minha que quis cesárea, tem várias, né? Não é que eu sou contra cesárea de jeito nenhum. Se você for pensar, é muito mais confortável para um obstetra se a paciente chegar e dizer assim, olha, eu quero uma cesariana, que a gente faz em minutos, eu né? te perguntar já isso. Não tem problema. Pra gente, como profissional, é confortável. Mas como eu assisto parto, parto normal, né? O parto adequado, busco fazer essa assistência, eu sempre falo dos dois para paciente. Eu assisto parto normal, tenho disponibilidade para parto normal, assim como se você quiser cesariana também. Então, eu falo o seguinte, estuda, leia, o que tiver dúvida dos dois me pergunta. Se você precisar de uma rede de apoio para qualquer um dos dois, me pergunte. E depois você decide. A escolha está na sua mão. Então, tem mulher, eu já tive paciente minha que foi estuprada quando era criança. E ela se sentia mal em ter parto normal. Não queria ter parto normal de jeito nenhum. Né? Ela não queria essa experiência, né? Exposição às pessoas, ser tocada toda hora. E ela quis cesariana. E isso é humano também. Isso é adequado também. Como que é a assistência humanizada no parto? Assim? O que o Dr. Cairo faz lá? Tipo, eu tenho a impressão de que o que você menos quer fazer é intervir em algum momento. Se você não fizer nada, é maravilhoso. Seria isso. Não por preguiça, óbvio. Não, tá claro. Pela fisiologia. Eu fico sentadinho, assim. Lá, por exemplo, na sala de parto, a gente busca ser o máximo invisível possível. Calma, vamos lá, para o pessoal entender. Que horas que a mulher vai pra lá e que tu vai falar assim, bom, agora vai começar a assistência ao parto. Agora eu vou tomar as condutas aí. Então, assim, a gente, por conceito mesmo de trabalho de parto, a mulher, para estar em trabalho de parto, ela tem que estar em contrações efetivas, tem que ter 5 centímetros ou mais de dilatação, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ela tenha que internar nesse momento. Quando a gente vai falando de humanização, a gente também... Sempre eu recomendo para minha paciente, olha, você pode contratar pessoas que te auxiliem nesse momento, como, por exemplo, a doula, que é uma profissional que trabalha na área da saúde, dando suporte emocional, suporte físico, ajudando... Eu vim descobrir isso na gestação da rede. Pois é, a Renata me procurou para procurar, me pediu orientações sobre algumas. E, tipo assim, elas fazem alguns métodos de alívio de dor natural, por exemplo. Então, a gente tem musicoterapia, cromoterapia, massagem, aromaterapia, acupuntura. Tem várias coisas que podem ser feitas para aliviar a dor. Eu lembrei da história do perfume lá do... Agora vai ter que O contar. profissional diferenciado, ele chega no serviço, aí ele levou uns galãozinhos de aroma Pro Dona Regina, porque ela não tem. Pro hospital público dele, dinheiro dele. Aí chegou no primeiro dia, eu senti tudo perfumado, Aromaterapia é canela. Aroma, Essência, essências. Incenso. Essência. Tem vários tipos de essência para vários momentos do parto. Tipo assim, Ele aquele dividia trem- tudo direitinho. É aquele qual- trem do Terra lá? Não tem conflito de interesse aqui não. Inclusive, né? Inclusive... Não, mentira, ele não pagou a gente não. Mas se quiser tu pagar coloca a os conta de trenzinhos lá energia. Não, lá eu tenho. Minha maleta tá dentro do carro. Devia ter trazido minha maleta pra colocar tudo que Tem eu tenho. maleta do Assistência, de tudo. De Tem tudo. óleos, tem Terra. É difusor, 20 mil que tem naquela maleta. Então. É caríssimo. tem óleos, tem difusor, tem lanterna, tem espelho. Tem mãe que quer parir, quer ver o bebê nascendo aqui, ó. Bota lá o ele. espelho ali. Eu tenho tudo na mala, tá dentro do meu que carro. massa! Eu devia ter trazido minha maleta. Vem, menino! É assim, Bruno? Até na banheira, o bebê nascendo na banheira, bota o espelhão lá. Caramba, tu tá de sacanagem, sério? Eu tenho minha maleta. Gente, tem tudo dentro dela. Não, tu tem a maleta, tudo bem, mas tem gente que fica olhando no espelho assim, o Olhando. sair? Anteontem eu assisti um parto. Eu nem peguei. Eu falei assim, eu não tô servindo pra nada aqui. Porque eu tava aqui do lado do pai. Ele é militar, né? Aí ele tava lá chorando. Eu falei assim, Vai militar. o senhor quer? E tipo, todo serião durante todo o tempo, com a paciente, todo calado, falava pouco. Na hora do parto, ele veio pra frente. Se o senhor quer pegar seu bebê? Ele... Mas pode. Eu fiquei só aqui do lado dele, e ela tendo bebê assim de cócoras, e ele pegou o neném dele, ele pegou e disse, não, agora tu bota comigo com a mãe. E assim, é bem simples, assim, não é isso. E, gente,
Eu sou um parto humanizado. Eu vou falar. Eu ia querer ver. Falei. Eu ia. Não, você ia querer ver você de perna aberta. Professor, Não, tudo bem. Não vou criticar. Não, é sério. Depois vão me cancelar aí de novo. A gente vê muita coisa. Eu já, assim... É porque é estranho, porra. Você Não, de eu perna entendo aberta com um espelho vendo o Mas menino nesse nascer. Não é. Arregaçando. Ela tudo. quer ver, às vezes a mulher tá aqui, mas ela não Porque, assim, consegue ver. O nesse pai tá aqui, vai momento- parar o bebê dele e ela quer ver. Aí bota o espelho lá pra ela ver o neném saindo. Nesse Você foi eu que momento- gerei, por que eu sou a última a ver? eu acho que nesse momento, não, eu É entendo. coisa. Eu entendo, porque eu acho que o pensamento é diferente. Eu queria fazer Mas isso. eu ia querer ver o Rafa nascendo. Mas olha, vou te Eu ia. explicar. Aí Aí e o próximo? Que já tá. Diz que tá saindo aí. Né? Encaminhando. eu já Vão tô achar que eu pronto. tô grávida. Não, que tá não. Gente, mas... eu quero deixar muito bem informado de que eu sou solteira, livre, disponível Então, e não mas estou hoje grávida. tá grávida, não precisa estar casada. O mundo tá muito evoluído. Tá evoluindo. Se eu for cancelada, você vai ver. Mas assim, mesmo, o cara? parto, aí por exemplo, o paciente manda mensagem pra mim, como é sempre, né? Que ninguém quer parir de dia em horário comercial. Ninguém. As pessoas vão parir de madrugada, porque no outro dia eu vou passar o dia inteiro no consultório. A pessoa liga assim, doutor, cara, eu acho que rompi bolsa. Aí não, tá bom, manda foto. São os maiores recebidos que eu tenho no meu WhatsApp, são fotos de tampão, de sangue, de bolsa rota, o chão molhado, Almoçando aqui. roupa molhada. Eu falei, não, realmente essa bolsa rompeu, então beleza, vamos pro hospital pra gente examinar. A gente vai junto, Pode atender. Inclusive é uma agora pra avisar. a gente vai junto pro Acabou de hospital. perder uma cliente. Deixa eu só ver o que é do plantão. Vai cair na tua conta se outro vai ter que pagar. Ô, Caio, pode atender, fica à vontade. Mas agora você já imaginou, velho? Não, eu tô daquela hora, eu tô pensando aqui, a mulher com o espelho, vendo o trem rasgar tudo lá e... Mas nessa hora a gente não vai ver rasgar nada. Não, eu sei. Eu acho não, que eu só acho... é- Não, agora é- pensando bem, assim, eu acho bonito. Eu acho uma sensação deve ser meio diferentona, né? É. Mas... Eu não tive oportunidade, o meu foi cesárea. Eu tentei, Tu mas... queria normal? Queria. A Rê também, tá? Muito, queria muito. Fiquei lá 7 horas de trabalho de parto, tomei banho Uhum. quente, andei de bola, andei de cócoras, mas infelizmente eu não dilatei. Mas graças a Delatei. Deus o Rafa nasceu. Delatei? Delatei. É Eu dilatei não mesmo. O Bruno tá te... O pessoal fala dela, eu não Eu já delatei. tomei- Eu já tô delatada, fala Já tô mesmo. delatado, né? É delação premiada o nome disso. Mas aí ela liga e a gente vai examinar. Quando a paciente tem equipe, ou às vezes ela quer voltar pra casa, o povo fala assim, vocês são doidos, vocês do parto humanizado mandam a mulher com contração pra casa. Mas ela, durante a gravidez inteira, ela é preparada pra isso. Ah, entendi. Então a paciente tá em trabalho de parto, não, tô com 5 centímetros. A gente sabe o tempo que leva pra mulher parir, às vezes pra evoluir. Em alguns casos, a gente faz visita domiciliar. Eu não assisto parto domiciliar. Tem colegas que assistem. Palmas, por exemplo, acho que não tem estrutura pra isso. Eu não acho que eu vou fazer isso. Eu não tenho planos Questão de de assistir recurso. parto. E ao mesmo tempo, assim, eu coloco 1000 samambaias dentro de uma sala de parto, um coqueiro, traga a cama da casa da pessoa, a família, a avó, o cachorro, o papagaio, todo mundo pra dentro da sala de parto. Mas eu não gosto, eu já vi tanta coisa acontecer, ainda não acho seguro pra estrutura de saúde que a gente tem aqui assistir um parto em casa. Por mais que já tenha acontecido, eu fui lá só pegar minha paciente pra levar pro hospital. Já aconteceu. Então, assim, a paciente tá em trabalho de parto, não, mas eu quero voltar pra casa, ficar um tempo. Fica um tempo na sua casa, em 4 horas eu te avalio de novo aqui. Então, às vezes ela tem a doula vai, fica com ela, dá aquele suporte, quando a paciente não tem riscos, né? É uma gravidez de baixo risco, a gente sabe que tá tudo bem. E depois ela volta pro hospital. Tá com 8 centímetros, né? Algumas precisam de suporte bem mais cedo. Então, independente da dilatação, ela precisa estar no hospital comigo. Porque para ela não desistir, porque ela quer ficar, ela escolhe a hora que ela quer ficar no hospital, né? E a gente vai pro hospital. Chegando lá, a gente vai pra sala de parto. Liga a banheira, coloca a luz, deixa os aromas lá dentro do quarto. Tem paciente que quer música, tem paciente que não quer música. Às vezes ela quer só ficar com o companheiro dela. Eu tive uma paciente que ficou 5 horas em silêncio. Da hora que eu toquei ela, eram 5 centímetros. Ela ficou 5 horas em silêncio. Ela falou comigo depois, quando ela disse assim, doutor Cário, eu acho que o bebê vai sair. E ela não falou mais com ninguém. E tu respeita isso e é do jeito. É por Ninguém isso que é conversa. humanizado. A essa única porra. coisa que eu faço, ausculto BCF, oriento quanto à movimentação. A gente vai com o marido, com a doula, se estiver lá, faz massagem, tenta dar um conforto pra ela. Já teve paciente que pariu abraçada comigo, já paciente mordeu, já paciente chutou. Acontece de tudo. Então, tipo assim,
Já teve paciente que chegou no pronto-socorro do medical com eu dentro do carro deles, porque eu tive que encontrar com eles vindo de outra cidade, na entrada de Palmas, ela com muita contração, e na hora que chegou na frente do medical, ela pariu dentro do carro, eu tava no carro com eles, depois que a gente subiu. Esse cara é diferente. Né? Gente, eu tô pensando Acontece. Quem trabalha com... É um estilo de vida, velho. Você tá disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 Ele chega horas. na Seu celular recepção não do desliga. hospital, ele é Meu criança, celular placenta, nunca tá no celular, tá no Aí silencioso. chega assim, ó, essa aqui tu manda pra pediatria, essa aqui tu manda pra biópsia, essa daqui tu manda internar, que é a mãe. Você sai direcionando. Mas a gente Cara, já teve. que fantástico, já, velho. já, por exemplo, aí as pessoas falam assim, ó, mas vocês postam foto e faz aquela coisa toda, vocês romantizam muito o parto, né? Porque o parto, na verdade, a gente fez. Existiu um processo de institucionalização. O parto antigamente era em casa, né? Era feito por parteira, tanto que muito do que a gente sabe de manobra foram aprendidos com elas. Então, a gente tinha índices muito ruins, né? Resultados perinatais ruins. A gente tinha muita morte materna, muita morte de bebês. Então, em um momento, o parto precisou ser hospitalizado para melhorar, e melhorou. Morreu menos mulheres, morreram menos crianças. Só que pelo fato de estar dentro do serviço e de a gente estar dentro do SUS, por exemplo, porque na Europa, nos Estados Unidos, o parto normal, isso tudo que acontece aqui, que muitas vezes como é que a gente... Assim, o pessoal faz muita chacota em relação ao parto normal, né? Lá não é. As pessoas têm... Toda a assistência, são educadas e preparadas. O que falta aqui no Brasil é preparação. As mulheres não são preparadas. Tanto que a gente vê as pessoas se vitimizando muito porque pariram. Eu tive no Dona Regina, sofri durante horas, tive meu bebê. Mas assim, ver só como sofrimento, entendeu? Então, o que a gente orienta durante a gravidez é você não ver a gravidez como um ato sofrido, como uma doença, né? Como um processo de sofrimento. A gente tenta suavizar mais esse momento. Entendeu? E isso faz parte também do processo de humanização. Então, a paciente, ela é romântico. Pra mim é romântico. Não foi romântico o nascimento da Bela? Foi. Eu falo romântico pelo momento. Sim. De você encontrar a sua família. Eu não consigo descrever uma outra sensação que eu senti. Não tem naquela época. palavra. Não existe Não uma tem. palavra. Eu pra não definir. consigo comparar. Então hoje, quando eu vejo assim, ó, a mulher, às vezes eu tô exausto. Já teve vezes de eu sair, como aconteceu, passar a noite inteira num parto demorado, que a gente entrou no hospital 4 horas da tarde, o bebê foi nascer 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e quando deu no final do parto, assim, o bebê já tava quase nascendo, outra paciente mandando mensagem, eu tô com muita contração. E eu chamar ela pro hospital, eu tá na sala de parto, pedir pra ela ir pro outro leito, eu avaliar ela no outro leito e dizer assim, olha, você tá em trabalho de parto. Agora você quer ficar aqui no hospital ou você quer ir pra casa? Porque tem um bebê que tá nascendo aqui. Então, assim, a família tá muito envolvida naquilo. Tudo. Eles planejaram muito aquele dia. Ela se preparou, ela estudou, ela contratou uma equipe, ela escolheu o médico que ela acha que vai fazer o que ela queria que fizesse. Claro que dentro dos limites de segurança, porque eu não faço nada que não esteja dentro de protocolos, não, entendeu? Vende, né? Eu não acho certo fazer algumas coisas, então eu não faço. Você não é 100% humanizado. Só, olha, eu faço o que eu acho que é certo. E assim, graças a Deus tem pessoas que me procuram. Então até então tem dado certo. Não, com certo? certeza. Mas pra mim é romântico. Eu sou um cara romântico com as coisas. Eu choro bastante. Já tem direto eu choro com o bebê nascendo. Direto. Ainda te sensibiliza desse tanto. Então, não, e não só eu não. Eu falo que muitos colegas choram, se emocionam. Se não é ali na hora depois, contando a história. Eu tenho muitos colegas que se emocionam. O Fábio deu uma bambeada quando a Bela nasceu, que eu vi. Sim, a gente se emociona direto mesmo. Fábio, mano, o Poli eu falo porque são os que mais convivem comigo ali, o Edu. Então, assim, a Bruna, a gente tem essa questão de achar mesmo romântico o momento do nascimento. Imagina o tanto que o pai e a mãe têm expectativa e esperar aquele bebê. Então é romântico mesmo. É romântico. E como que é pra você, velho? Pô, é um estilo de vida fudido. Você tá lá disponível 24 horas, eu te conheço, tu é um dos caras que não sabe falar não. Caralho, velho, você tá... E que momento que cadê existe um lazer? Em que momento que tem um Cairo então, assim, por trás do Dr. Cairo?
Então, assim, por exemplo... Hoje eu fui filósofo. Muito hoje- bem. Hoje vai ser promovido. Cairo por trás do Dr. Cairo. Você viu? Hoje a gente tá sem o Pina aqui hoje, aí eu assumi o eu lugar do acho que Pina. sim. Entendeu? Vê esse seu corpo filho estranho da aí. puta. Tira essa barba pra você ver, velho. Tu vai ver, você... Ele é o filósofo daqui. Aqui, tem hora que ele faz umas perguntas que eu peço desculpa pro convidado. Desculpa, Você cara. entendeu? A gente pode traduzir deixa- a pergunta? Deixa eu tentar trazer pra mim outra. Então, assim, ó, hoje eu penso, a paciente me procura hoje e fala assim, eu sempre pergunto no primeiro dia. Eu tenho um checklist na minha consulta, eu tenho um checklist que é a coisa que eu sempre pergunto e oriento pra todas, né? A gente vai fazendo checklist durante toda a gravidez. Então, dentro do meu checklist tem assim, o que você espera do seu parto? Existe essa pergunta lá, bonitinho, tem a lista toda completa e tem essa pergunta. O que você espera do nascimento do seu bebê? Eu nem falo parto, pra pessoa não pensar que eu tô querendo induzir ela pro parto normal. Ela diz assim, doutor, eu quero parto normal. Por isso que eu vim aqui, entendeu? Às vezes fala assim, por isso que eu vim aqui, porque eu sei que você trabalha com isso. Aí eu vejo a data provável de parto. Ah, vai parir em julho. Olha, eu tenho uma viagem programada para essa época. Seu bebê pode nascer antes ou depois. E aí eu tenho outros colegas aqui dentro da minha equipe que trabalham com a mesma coisa. Você quer continuar acompanhando comigo e correr risco de algum deles te assistir, ou você já quer continuar com eles? Muitas delas continuam e paga pra ver. Outros já vão direto, já encaminham pra poli, pra algum deles. Você abre o jogo, né? Eu já falo. E quando a paciente... Né, justamente. Só que quando eu já selei um compromisso com ela, entre 37 semanas e 42 semanas, eu não posso sair de Palmas. É mesmo. Então minhas viagens são programadas assim. Com muita antecedência. Eu tenho todas as datas prováveis de parto das minhas pacientes. Eu tenho, nisso aí, 5 semanas entre uma e outra. E aí sim eu agendo uma viagem. Eu não consigo me organizar pra semana que vem. Mas eu acho que deve ser a única coisa na minha vida que eu organizo. Cara, você imaginando. se considera o referência em parto humanizado aqui do Tocantins? Não. Caralho, porque quando você fala em parto humanizado nos seus meninos, mas eu Eu só penso em penso você, velho. Mas é porque você convive comigo. a gente tem uma convivência, Bruno. Mas tem muita gente, Então. Cairo. Tem muita gente, velho. Olha, pra você ter noção, tem o Dr. Alexandre. Porque o Alexandre, ele não gosta de marketing, mas ele é um cara muito bom, que trabalha com parto normal aqui em Palmas. Cara sensacional. Tem a doutora Ana Carolina Guedes, que ela tinha parado, mas voltou a trabalhar. A Poli, que trabalha comigo. É a musa do parto normal. A Poli, Porque a gente vê muito, velho, assim, que tipo... Tem um dos poucos médicos, igual o Fábio falou aqui, que tem um brilho do negócio, né? Tem um brilho do olhar. Velho, gosto de fazer porque é um estilo Tá de nos vida. olhos. Mas eu gosto muito. Pois é, velho. Bastante então, por isso que eu mesmo, penso, assim. Tem competência, tem brilho no olho, faz a sua agenda pessoal de acordo com a profissional, é referência, porra. Ontem a minha amiga, eu fui consultar com uma amiga minha, e aí ela falou assim pra mim, Cairo, você tá feliz na obstetrícia? E aí eu respondi pra ela assim, imediatamente. É coach. Eu Faz sentido pra você? Eu perguntei pra ela assim, imediatamente. Eu respondi, na verdade. Eu acho que eu não daria conta de fazer outra coisa agora. Não me vejo fazendo outra coisa que não seja obstetrícia. Eu amo obstetrícia, mesmo assim. É por isso que é estilo de vida. Eu gosto muito do que eu faço. Intrínseco, né? Cara, vamos comer o espetinho hoje. Então, tem uma paciente minha que tá em Né? 39. Posso? Cara, Vamos gravar, mas se me ligarem aqui, tem a paciência. Eu ia perguntar, já teve Ah, uma dá pra situação assim muito inusitada que você fala, não, essa marcou. Porque, pelo visto, você realmente fica bem disponível, né? De estar ali no algo que é, sei lá, muito importante, tu ter que na hora picar a mula. Mas, ó, Já. tipo, jantar. jantar No com dia do meu marido. casamento, gente. No dia do casamento! No dia do meu casamento. No dia do meu casamento, uma paciente minha entrou em trabalho de parto prematuro. A sorte é que eu consegui inibir. Ela tinha 33 Como chama seu semanas. marido? Hã? Como chama seu Luiz. marido? O Luiz. Imagina, Poxa! o Cairo, ele planeja as viagens, mas não planejou a porra do casamento. Imagina, eu tô aqui pensando, não queria causar discórdia, não. Não queria causar discórdia, eu não queria. Mas ele planejou. Eu tava na chácara, dentro da piscina, e o pessoal montando o som aqui, o povo da cozinha passando de um lado pro outro, e eu olhando assim, eu tava lá ano passado, em maio, olhando, e aí quando pensou que não, meu telefone tocou. Aí minha paciente falou assim, eu acho que eu tô com contração, e eu perdi sangue. Aí eu falei assim, olha, eu consigo chegar em 15 minutos aí no hospital, mas eu não posso demorar, eu vou te contar, hoje é meu casamento. Ela falou assim, doutor Caio, não faz uma coisa dessa não. Pelo amor de Deus, não, mas eu te falei
lei, que se acontecesse alguma coisa, tem um plantão. Ela disse, pelo amor de Deus, só me avalia. Eu posso ficar com um plantão depois, mas só me avalia. Eu disse, olha, eu tenho que tomar banho, porque são 17 horas, as pessoas vão chegar aqui 19 horas. Aí ela disse assim, não, eram 18 horas, são 18 horas, as pessoas vão chegar aqui. Eram 16 horas, as pessoas iam chegar a 19. Eu falei assim, eu tenho muito pouco tempo. Aí ela falou assim, só me avalia. Fui no hospital, avaliei, ela estava em trabalho de parto prematuro, eu só... Claro, ela ficou aos cuidados do plantão, mas eu avaliei ela, fiz a primeira prescrição e ela ficou lá. Mas o Luiz nem sabia disso. E o Luiz também... Olha o que aconteceu. Agora ele sabe. Agora ele vai saber. O Luiz passou por uma cirurgia recentemente e ele falou assim, Cairo, minha cirurgia, ele agendou essa cirurgia tipo 3 meses antes. Cairo, minha cirurgia vai ser tal dia. A única coisa que eu te peço, no fim de semana que eu for operar, você não vai trabalhar. Nem sábado, nem domingo. E nem sexta-feira à noite. Não, Já sabemos que tu é full time, então. Full time. Na Sábado, cirurgia, domingo. ele foi entubado. Eita porra. O que eu fiz? Tava lá tranquilo. Minha amiga tava aqui. Entubou. Peraí que eu vou ali na maternidade já que eu volto Minha amiga, rapidinho. aí eu falei assim, meninas, Domina aí. o Luiz tá ali, o Luiz tá ali Filha da sendo puta, né, operado, velho? a cirurgia Se eu dele vai fosse casar com um demorar. filho de uma época desse daí, bicho, eu matava, é A sério. cirurgia do Luiz vai demorar, então vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um café. Aí as meninas, vamos, a Thaís, vamos tomar um café. Tava combinado, a gente foi tomar café. No meio do Tu não café, ficou segurando a mão do cara, velho. não fiquei no centro cirúrgico. Não fiquei. No meio do café, a gente tava lá no café, lá no Santa Teresa. A minha amiga, tinha saído do Santa Teresa. A minha amiga Ana Carolina ligou pra mim e falou assim, Cairo, a Ângela tem uma paciente que tava quase entrando em trabalho de parto, mas a Ângela teve que viajar e deixou os meus cuidados. Qual foi o problema? Eu ia chegar em Palmas hoje e o carro da gente deu prego. Eu tô perto de Brasília. E tem uma paciente dela que está em trabalho de parto. Eu só tenho você, meu amigo, pra me ajudar com isso. Eu falei assim, Gente. Ana, impossível. Ela disse assim, quando eu digo que eu só tenho você pra me ajudar com isso, É porque só tem. é porque só temos você, eu e a Ângela. Aí eu falei assim, Ana, o Luiz tá na cirurgia. Eu prometi que eu ia ficar com ele nessa cirurgia. Eu tenho risco de, meu Deus do céu, o Luiz vai me largar. Porque foi uma promessa de 3 meses. E quando ele fala isso, ele já fala chateado. É o fim de semana da minha cirurgia. Gente, eu tenho muita dificuldade de dizer não, mas é uma dificuldade enorme. Eu falei assim, Ana, eu vou avaliar. Enquanto eu estiver avaliando ela, eu vou procurar alguém pra ficar. Gente, tava todo mundo fora de Palmas, ninguém me atendia, nada. Minha sorte, a cirurgia do Luiz acabou às 13... A minha sorte foi que a cirurgia complicou, aí demorou. Aí foi a minha sorte, entendeu? Eu fui rezando assim, meu Deus, Ele que já foi pra esteja- UTI entubado e tal, aí deu tempo de eu fazer lá, depois eu que cheguei. já esteja avançado. Não, e estava avançado. Chegou no hospital, ela estava com 8 centímetros. A cirurgia do Luiz acabou às 14 horas e 2 minutos e ela pariu às 13h57. Meu Deus! Liguei pro Tássio e falei assim, Fez o parto da mulher enquanto... nasceu. O bebê nasceu, porque meu Deus é forte. Meu Deus, E aí, é forte. Meu Deus do céu. Liguei pro Tássio e falei assim, o Tássio tava anestesiando. Tássio, é o Segura a anestesia aí, meu querido. quanto tempo você pode deixar o Luiz na RPA? Aí o Tássio falou assim, vou deixar mais umas meia hora, se é o tempo que eu termino tudo aqui e volto pro hospital. Cheguei lá no hospital, o Luiz tava assim pra enfermeira. Alguém viu o Cairo? Aí eu falei assim, eu tinha acabado de chegar. Deixa eu perguntar pra vocês, configura traição? Isso aí, só Não, eu vou dizer que não. pra eu saber, assim. Meu Deus. Mas Sério, aconteceu. velho? Olha o cheiro da... Isso aí é bom, hein? Ih. Comida. Ô, Mas tem BO demais. Cuidado Não com a basta derrubada, ser pelo amor de obstetra, Deus. Ah, tem não, que ser gente. ninja. Não é a cueca virada aí, não. Você acha que não aqui, meu filho? Que o padrão, Pessoal, que o padrão é outro. Cueca virada com vocês cheiro não de estão sentindo o cheiro. É cheiro de ocitocina. Cheiro de ocitocina. Maravilha. Essa aqui é a aromaterapia do Não pastor. fala não, gente. Eu estou assim, não, tô de folga esse fim de semana. Mas tá ligando aí, Lucas. Não, é. Gente liga. Mas já aconteceu. Isso é o. Cara, que bizarro. É bizarro Não, assim, pra é mim, bonito, é é. bonito. É o estilo de vida mesmo, né? Mas é bastante. Eu fico pensando, o Luiz tem que ser muito, Mas muito é de bastante boa. doação. Ele tem que ser uma doação muito, mesmo. muito, ele entende bem, assim, né? Demais. O que ele é? Que ele O Luiz, ele é advogado. Advogado? Aham. Mas graças a Deus. Aham. Graças a Deus que é. Porque Fosse senão médico, não já tinha dado entenderia. BO, né? Já tinha dado B.O. Ou eu tava solteiro. Não, eu penso isso. Por causa dessa rotina, assim, entendeu? Porque se ele tivesse uma rotina metade da que eu tenho, não sei como era que ia ser, não.
Ia ser complicado. Mas assim, ele é bem compreensivo. O Luiz, a gente tá junto desde quando eu era interno de clínica médica. Então ele me conheceu no internato, no primeiro ano de formado, conviveu comigo na residência. Ele não me largou. Quando eu era R1, ele não me larga mais. Ele já sabe que o bagulho é doido. Não me larga mais. Porque Perguntar pra R1. ele como é que tá agora. Não, tá melhor. Tá R1 suave. foi Ele pior. fez um parto no casamento e outro na cirurgia. R1 Não, de pra obstetrícia de cirurgia. Surpreenda-me. Pra mim, ser obstetra é ser ninja. R1 de cirurgia e de obstetrícia, se ele consegue permanecer ali no relacionamento, você pode ter certeza que vai dar os 60 anos de casado. Tirei o chapéu, tirei o chapéu. Depois dessa daí eu não tenho mal o que perguntar. Não. Caralho, o cara deixou no casamento, deixou na cirurgia. Aí Não, quando mas você for jogar não a bola, configurou você fala traição. pra doutor, Não, é o seguinte. É o seguinte, agora você vai ter que me escutar. O cara ligou pro anestesista, mandou dar mais um dormonidinho lá, segura o Propofol. Mas ainda não E eu não configurou posso traição, jogar uma gente. bola? Eu não vou poder jogar uma bola, velho. A Andressa ainda ali querendo matar o senhor. Tô te lendo, Andressa, tô te lendo. Caraca, velho. Mas é isso, bom, gente. muito bom. E dá pra ver que você é muito realizado, né, cara? Eu sou feliz. Hoje eu digo assim, eu sou bem feliz. Eu tava vindo pra cá e eu tava pensando assim numa coisa que eu tava imaginando há uns dias, né? Que a gente, como médico, a gente acaba desequilibrando, assim. Tem 3 pilares, assim, que são os 3 grandes tripés da nossa vida, que é família, trabalho e, na minha concepção, assim, pro que eu sigo e acredito, é religião. Eu acho que a gente tem que crer em Deus, a gente tem que ter relações interpessoais fora do trabalho e a gente tem que ter trabalho para dignificar a gente. E eu tava pensando assim, no último ano, assim, eu tenho buscado equilibrar melhor isso. Por mais que a minha rotina seja bem pesada, eu já diminuí por conta das outras coisas, para me dedicar mais a outras coisas. E quando a gente tira um deles, desequilibra muito um deles, a gente desequilibra em todos os outros. Então eu senti que eu estava desequilibrado em alguns, como família, como relação com amigos, dispensar um tempo assim para essas pessoas, estava me desequilibrando no trabalho, na minha religião. E eu fico buscando, assim, uma briga diária para deixar os 3 juntos. Eu acredito que muitas pessoas que vão assistir a essa entrevista, a esse podcast, eles vão ficar na dúvida, pelo menos eu aqui dentro de mim. Então, é possível ser obstetra. 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 Repita. Obstetra. Obstetra. É, trava-língua. É que ela tá com esse músculo aqui, ó, contrair de beijar demais. É, Meu exatamente. Deus do céu. Então, doutor Caio, É possível. é possível ser obstetra e ter vida É. fora da obstetrícia. É possível. É possível. É possível. Mesmo porque... Mesmo fazendo parto humanizado. Mesmo, Né? isso. É possível. Não, o fato, a rotina que você tem. No começo a gente tem, como eu falei, a gente tem uma briga muito grande, mas a gente vai começando a aprender a selecionar momentos, a dizer assim, olha, eu acho que eu vou diminuir minha quantidade de pacientes para eu ter menos compromissos com isso, porque eu preciso viajar, eu preciso ter um tempo de família, com a minha família. Eu agora tive uma situação na minha família que eu falei assim, olha, eu não dá mais, eu passei um tempão sem ir no Piauí, né, ver as pessoas que eu amo, assim, que são como a família de todo mundo é base pra gente, e eu joguei a real para algumas pessoas, para alguns pacientes, e eu vou ter que ir no Piauí ver minha família. Eu tirei uma semana de folga, em julho, já tá programado, e vou passar uma semana lá. Há um ano eu não faria isso, nunca. Nunca. Quando a gente pensa, uma semana sem estar no consultório, em uma semana com menos dinheiro, risco que tem de uma paciente ter bebê e não ganhar o procedimento, mas todas as minhas pacientes que têm algum risco de ganhar bebê nessa época que eu conversei, expliquei a razão, elas entenderam. E elas confiam na minha equipe porque eu confio na minha equipe. Eu confio nas pessoas que estão comigo. Então é outra coisa que você tem que ter. Quem trabalha com isso tem que ter equipe, tem que ter pessoas que trabalham com você. Você não tem como trabalhar só. Dentro da obstetrícia você não trabalha só, né? Então, graças a Deus eu tenho uma equipe boa, uma equipe que já foi assim, pessoas que me formaram como profissional e que hoje eu estou junto com eles, então acaba que isso reflete para os pacientes também. Nossa. É isso aí. Muito bom. Perguntas? Nada Dúvidas, Show. questionamentos? Show. Aprendi muito aí sobre parto humanizado. Só uma dúvida aqui pra galera do IBGE. O senhor tem noção de mais ou menos quantos bebês já colocou no mundo?
Não. Foi BGE. Quando eu tava no final do meu R1, o residência começa em março, abril, maio, Tentei junho, não julho, deixar de falar agosto. nada hoje, mas... Em agosto, eu lembro só desse número, que 22. foram 456. Em agosto? Do R1. Do R1, meu compadre. Do R1. Meu filho já povoou Paraná. Do R1. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, 2 foi ele que colocou. É muito bebê. Então é isso, moçada. Satisfação imensa. Bate-papo muito, muito, muito da hora. Muito legal. Cairo, um prazer enorme ter você honra aqui com a toda foi gente. minha. Muito obrigado pelos aprendizados pra mim, pra esses meninos, pra todo o backstage, pra galera que tá assistindo a gente. Mas vamos ter que encerrar. Acabou de chegar uma interna minha da cirurgia que tá aqui ó, no sabadão, 3 horas da tarde. Era pra estar no estádio. Vou procurar saber o que aconteceu. O que aconteceu? Até mais. Deus Até abençoe. mais, gente. Beijo. Obrigado. Nossa.